Meu som tá ok? Tá me ouvindo bem? Então, o para Vilma, muito obrigada, né, pela explicação do capítulo até esse verso 23. Eu vou continuar a partir do verso 24, né, até o final do capítulo. Então, gostaria também de agradecer à organização aqui da Ecovila, Govardhana, pelo convite, né, pela oportunidade de estar participando dessa IAGA, né, e a todos que estão aqui presentes, né, compartilhando essa IAGA de ler, ouvir, né, e falar o Bhagavatam, né. Então, antes de começar, eu vou apenas prestar referências ao nosso mestre espiritual, Prabhupada, meu mestre espiritual também. Oma Gyanatimirandasya Gyananjana Jalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Namo Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimati Dhamantari Swamini Namine Namaste Daryadaraya Shikshakti Darase Prabhupada Vallabhaya Pura Premalavete. Então, bom dia mais uma vez. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Então, nós vamos continuar com esse Yagya, lendo do capítulo 6, canto 2, a partir do verso 24 e até o verso 46. Então, esse capítulo, o título Purusha Shukta é confirmado, né? O Prabhupada explicou muito bem, né, o significado, né, e falou acerca do Purusha Shukta, né, e explicou, né, esse título. E nesses versos 24 a 46, principalmente podem ser divididos em 3 secções. Então, temos os versos 24 e 33, que falam de sacrifício, usando a criação a serviço do Senhor. Depois dos versos 34 a 38, nos quais Brahma recomenda tomar refúgio no Senhor. 39 e 46, descrição de Brahma, de Karanandakasha e Vishnu. Então, essas vão ser as 3 secções, e principalmente vamos dividir, né, em essas 3 partes a leitura. Então, a ideia, eu vou ir colocando a primeira secção, ler os versos, aí coloquei alguns trechos dos significados de Prabhupada, e depois fazer um breve resumo, e aí passamos para a segunda secção. Então, vamos fazer isso nessas 3 secções. Então, essa primeira secção, que é dos versos 24 e 33, na verdade já começou no verso anterior, no último que o Prabhupada leu, já começou esse assunto, né, do sacrifício, dos elementos para o sacrifício que o Sr. Brahma estava procurando, né. Então, vamos ler primeiro os versos, diz o seguinte. Verso 24. Para a realização de cerimônias de sacrifício, são necessários ingredientes sacrificatórios, tais como flores, folhas e palha, juntamente com um altar de sacrifício e uma época adequada, a primavera. Outros requisitos são os utensílios, cereais, manteiga clarificada, mel, ouro, terra, água, o Rigveda, e a Ayurveda e o Samaveda, e 4 sacerdotes para realizarem o sacrifício. Então, essa é a descrição de todos os elementos necessários na execução tradicional dos yagyas, né? Prabhupada nos deixou um método de yagyas, de sacrifícios mais simples, né, e possível de ser realizado nessa era. Verso 26 diz, outros itens necessários incluem invocar os diferentes nomes dos semideuses, através de hinos específicos e votos de recompensa, de acordo com a escritura em particular, para propósitos específicos, através de processos específicos.
Assim, tive de conseguir das partes do próprio corpo da personalidade de Deus todos os ingredientes e a parafernália necessários ao sacrifício, através de invocação dos nomes dos semideuses. A meta última, Vishnu, foi gradualmente atingida e dessa maneira a compensação e a oferenda final se completaram. Então, foi descrito todos os ingredientes e o procedimento necessário para a execução desses sacrifícios e áreas, mas aqui também menciona a meta última, né, que é Vishnu. Também se conecta com o verso Bhagavad Gita que o Prabhu Parabema leu, né, no início da aula hoje, do capítulo 3. Assim, criei das partes do corpo do Senhor Supremo, o desfrutador do sacrifício, os ingredientes e parafernália para a oferenda do sacrifício. E realizei o sacrifício para satisfazer o Senhor. Né? Então, aqui estamos no início da criação, né? Ainda não tinha nada. Então, Brahma teve que criar primeiro, a partir do corpo do Senhor, esses elementos para poder fazer esse yagya. Né? Isso está conectado com uma inspiração que ele teve, assim, logo assim que ele nasceu, né, da flor de lótus, do amigo de Garbhodakasha e Vishnu, ele sentiu nessa necessidade de se ocupar em penitência, em sacrifício, e automaticamente então foi procurar os ingredientes, mas não tinha, ele foi criá-los, né? Então tá nesse processo assim bem no início, antes de ele começar toda a tarefa da criação. Em seguida, meu querido filho, dos 9 irmãos, que são os mestres das criaturas vivas, realizaram o sacrifício com rituais adequados para satisfazer as personalidades manifestas e imanifestas. Né? Então, aqui está mencionado 9 irmãos de Narada, que foram também os sábios que nasceram de Brahma, né? Que tem Dagimarit, Atri, Pulatya, Pulaha, Krato, Daksha, Angira, Vashista e Brigo. Né? Foram os primeiros seres assim, que foram criados nesse momento inicial. Lembrando que aqui nós estamos numa conversa entre o Senhor Brahma e Narada Muni, né? E que no capítulo anterior, que ontem teve a aula da Vaishnava Kripa, ela começou explicando o início do capítulo, e ela falou das perguntas de Narada, né? Então aqui ainda continua respondendo essas perguntas, o Senhor Brahma, as perguntas que Narada fez no início do capítulo 5. O verso 30 diz: Em seguida, os Manus, os pais da humanidade, os grandes sábios, os antepassados, os ilustres eruditos, os Daityas e a humanidade realizaram sacrifícios destinados a satisfazer o Senhor Supremo. Então, não só o Senhor Brahma se ocupou do sacrifício, mas depois, de alguma forma, ele também deu exemplo, né, para que todos se ocupem, né, dessa maneira em sacrifício para o prazer, o benefício do Supremo. Todas as manifestações materiais dos universos estão, portanto, situadas em suas poderosas energias materiais, que ele aceita com sua autossuficiência, embora ele seja eternamente destituído da afinidade com os modos materiais. Então, ele é autossuficiente, ele já tem tudo. Na verdade, o que podemos dar para Krishna se ele é aquele que possui tudo, né? Assim, o Senhor Supremo de tudo que existe. Mas mesmo assim, ele aceita, né? Então, um pouco por a bondade de Krishna, né? De aceitar o que nós oferecemos para ele, mesmo assim, sendo insignificante, né? Aí, verso 32. Por sua vontade, eu crio, e o Senhor Shiva destrói, e ele próprio, em sua forma eterna, como a personalidade de Deus, mantém tudo. Ele é o poderoso controlador dessas 3 energias. Então, aqui está conectado com a pergunta de Narada. Ele perguntou com relação a quem é que mantém, né, esse mundo manifesto. Né? Está assim, quem que está mantendo? E aqui está respondendo, né? É ele que cria, o Senhor Shiva que destrói, mas Krishna, na sua expansão, é que se encarrega de manter, né, tudo. Através das suas energias, na verdade, não é que ele mesmo fica trabalhando, né? Ele, de alguma forma, faz os arranjos para que tudo aconteça, né? Meu querido filho, acabo de explicar-te, então, tudo o que me perguntaste, e não deves ter dúvidas de que tudo o que existe, seja como causa, seja como efeito, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, depende da suprema personalidade de Deus.
Então, esse último verso dessa primeira secção, né? E o Senhor Brahma está lembrando desse ponto que a causa de tudo, de novo também conectado com a pergunta de Narada Muni, quem é o criador de tudo isso, né? Assim, como que é criado, de que maneira, sob o controle de quem está tudo. Então aqui, o Senhor Brahma está lembrando, assim como já começou a responder no capítulo passado, aqui continua lembrando que, assim, a causa de tudo, né? Sarva Karana Karanam, é Krishna, né? Ele é a causa de todas as causas, né? Então, eu separei alguns trechos dos significados de Prabhupada, desta secção, para ler. Do verso 25, diz: esses sacerdotes brahmanas hábeis são muito raros nesta era de corrupção e desavenças, de modo que na era atual recomenda-se apenas um yagya, cantar o santo nome do Senhor. As escrituras prescrevem Hare Nama, Hare Nama, Hare Namaiva Kevalam, Kalonashi, Eva, Nashi Eva, Nashi Eva Gatiranyataha. Então, aqui, Prabhupada está enfatizando que o nosso principal yagya, o nosso principal sacrifício nessa era é o cantar dos santos nomes do Senhor. Né? Aí o verso diz, não há outra maneira, não há outra maneira, não há outra maneira. Né? Então, esse significado está no contexto de toda a descrição do que é necessário nos rituais de sacrifício tradicionais védicos, né? Entre esses detalhes, se menciona que é necessário, né, 4 sacerdotes qualificados, mas vários elementos e a recitação dos mantras, e são várias coisas que nessa era muito difícil de que seja executado corretamente, seguindo todo esse procedimento, né? Então é bom que temos também temos assim o yagya do cantar dos santos nomes que o Senhor Chaitanya nos deixou, né, para essa era aqui mais simples, né, de alguma forma. Aí no verso 26, Prabhupada comenta, diz, a ação frutiva está sendo executada com a ajuda da ciência material, e até certo ponto com a ajuda material grosseira. A ciência material grosseira não pode mudar o verdadeiro propósito da vida humana. Eles podem apenas aumentar as necessidades artificiais da vida, sem obter nenhuma solução para os problemas da vida. Esse tópico de Prabhupada, fazendo uma comparação, né, com a ciência moderna, a vida moderna materialista, vai ser algo que no decorrer de vários desses versos, desta segunda metade do capítulo, é comentado por Prabhupada, né? E, de alguma forma, ele está enfatizando, né, como há um método de se conectar com Deus, com Krishna, que a ciência moderna não está conseguindo assim, pôr em prática, está perdendo essa oportunidade, né? Agora, nesse significado aqui, Prabhupada está mencionando como, assim, porque o propósito de todos esses sacrifícios dentro do sistema védico na verdade, não o propósito último, né, mas o propósito com o qual muitas pessoas se executam é para receber um certo benefício material, né? Então, muitos rituais dentro dos Vedas que são descritos para, tipo, você faz essa oferenda e então você vai receber em troca alguma coisa, né? Então, aqui o que Prabhupada também está dizendo é que a ciência material, né, já está, de alguma forma, tentando fazer isso, né? Prover os benefícios materiais que as pessoas antigamente assim, tentavam chegar através de sacrifícios, né? Mas o problema é que, assim, esses métodos modernos, né, de atingir esse resultado material, esse desfrute material, não leva, em última instância, à meta última da vida, que pelo menos esses sacrifícios védicos tinha esse objetivo, né? Você ia executando os rituais, mas ao mesmo tempo se começa a ter consciência de que há alguém superior e de alguma maneira, gradualmente, poder se avançando até chegar na compreensão do beneficiário último de todos os sacrifícios que é Krishna, e portanto, assim, atingir a perfeição da vida, né? Então, atualmente, isso se perdeu, né? E as pessoas apenas estão procurando desfruto, satisfazer o que desejam através da ajuda, assim, material, né? Com a ajuda material grosseira. Mas aí se perde realmente o propósito último da vida humana, né?
Por isso que Prabhupada enfatiza tanto esse ponto nesses significados. Aí, verso 28, Prabhupada dá um significado de sacrifício. Ele diz: a palavra sacrifício sugere que alguém abdica seus próprios interesses para então satisfazer outrem. Esse é o processo de todas as atividades. Todo homem está ocupado em sacrificar seus interesses em benefício alheio, seja sob a forma de família, sociedade, comunidade, nação, de toda a raça humana. Contudo, a perfeição desses sacrifícios é alcançada quando são realizados em benefício da pessoa suprema, o Senhor. Como o Senhor é o proprietário de tudo, como o Senhor é o amigo de todas as criaturas vivas, e como Ele é o mantenedor do realizador de sacrifício, bem como o supridor dos ingredientes do sacrifício, é unicamente Ele e nenhuma outra pessoa que deve ser satisfeito através de todos os sacrifícios. Né? Então, também, esse é um ponto que, nos significados dessa secção, Prabhupada também vai enfatizar, né? Qual o propósito último de realizar sacrifícios? Então, esse ponto aqui, né, abdicar os próprios interesses para satisfazer outrem, né? É algo que, no geral, é executado, né? De alguma forma, todos temos que realizar certo sacrifício, né, nessa vida material, nada chega assim sem esforço, né? E muitas vezes existe também, assim, é possível realizar sacrifício não apenas para o próprio benefício, mas para o benefício de outros, né? Mas aqui Prabhupada, o que está tentando nos orientar é que todo sacrifício tenha um destinatário último, que seja Krishna, né? Que haja esse sacrifício, porém visando que Krishna fique satisfeito. E aí continua esse mesmo significado. O mundo inteiro está ocupado em sacrificar energia para o avanço da erudição, elevação social, desenvolvimento econômico e planos para a melhoria total da condição humana. Mas ninguém está interessado em sacrificar em benefício do Senhor, como aconselha Bhagavad Gita. Devido a isso, não há paz no mundo. Se os homens realmente querem paz no mundo, devem fazer sacrifício em prol do Supremo Proprietário e amigo de todos. Então, nesse significado, Prabhupada cita também o verso 29 do capítulo 5 da Bhagavad Gita, que é o Bhaktaramya Gita Passam, né, que diz que assim, realmente é possível atingir paz quando tomamos consciência do Senhor Supremo, né, como aquele que é nosso melhor amigo, né, o maior benfeitor, né, de todos. E então, nos ocupamos em sacrifício para o benefício dele. Né? Então, assim, para o Padre, sim, realmente é possível a paz, né? Senão, fica assim, uma vida cheia de anseios, né? E ansiedade, assim, por causa de estar correndo atrás de algo impossível, né? Que ficar feliz completamente nesse mundo material. Aí o verso 29, Prabhupada comenta, diz, as personalidades... esse é relacionado a um verso que mencionou personalidades manifestas e manifesta, né? Então diz, as personalidades manifestas são semideuses. A personalidade imanifesta é o próprio Senhor. Nesta era de Kali, os semideuses manifestos também não podem ser vistos, pois a viagem espacial parou por completo. Logo, tanto os poderosos semideuses quanto a suprema personalidade de Deus são manifestos aos olhos cobertos do homem moderno. Os homens modernos querem ver tudo com seus olhos, embora não tenham a qualificação necessária. Em consequência disso, não acreditam na existência dos semideuses ou de Deus Supremo. Eles devem ver através das páginas das escrituras autênticas e não devem simplesmente acreditar naquilo que podem ver seus olhos desqualificados. Mesmo nos dias atuais, Deus também pode ser visto por olhos qualificados, untados com o bálsamo do amor a Deus. Então, é interessante porque Brahma se refere, quando fala com Nara, diz as personalidades manifestas se referindo aos semideuses, porque era possível, né, para eles vê-los diretamente, então, manifestos aos olhos, né? Porém, como o Prabhupada comenta aqui, nenhum dos dois, as pessoas não conseguem enxergar com olhos, assim, normalmente, nem semideuses, nem o próprio Senhor Supremo, né? E aqui no final ele diz, mas, assim, com olhos qualificados, né, bálsamo do amor a Deus, sim, é possível vê-lo, né? Então, de alguma forma, mostrando como há ingredientes que
a ciência moderna não conseguiu ainda desenvolver, né? Por mais que tenha tanto avanço, né? Não chega ainda a ver, né, Deus. Aqui estaremos passando para a segunda secção. Então, assim, um pouco resumindo nessa primeira secção desse capítulo, de alguma forma o que se destaca é essa importância de realizar sacrifício, né? Ou seja, não ficar egoístas. De alguma forma isso leva a ficar insatisfeitos, né? Nós vemos assim, no mundo que prevalece muito esse ponto de fazer tudo para o próprio benefício, né? E também vemos como existe tanta solidão, tanta assim, insatisfação no mundo, né? Mesmo as pessoas, ou todo mundo correndo atrás de ter o maior benefício para si mesmo. Então, toda essa secção e toda essa explicação de Brahma também lembra esse ponto. É necessário sair, né, dessa visão assim tão egoísta e nos focarmos em fazer sacrifício, né? E, ao mesmo tempo, se conecta com um ponto de gratidão também por tudo que Krishna nos dá, né? Tem uma aula, eu peguei aqui um trecho, uma aula de Prabhupada, que ele deu ao Ohio em 1969, né? Então ele está falando, assim, você não está percebendo que Deus está dando todas as necessidades, tanto os pássaros, os animais, a todos. Então não estamos percebendo, assim como os animais, nós estamos negando a existência de Deus. Mas como seres humanos devemos entender que Krishna nos está dando tantas facilidades, tantas coisas. Então aí Prabhupada faz como se fosse uma oração, ele diz, temos que nos direcionar a Krishna dizendo, por favor, aceite o que estou lhe oferecendo, estas frutas, o que for que lhe ofereça, né, são suas, mas mesmo assim, por favor, as aceite. Então, de alguma forma, quando nós tomamos consciência que tudo que temos nos foi dado por Krishna, né, a vida, a possibilidade até de nos conectar com Ele, surge também esse sentimento de gratidão e querer de alguma forma fazer um sacrifício para Ele, mesmo entendendo que é insignificante, né, que não há nada que possamos dar que Ele não tenha já, tudo que estamos usando já é dele, mas mesmo assim tentamos, né, assim, com gratidão mesmo, oferecer algo a Krishna, nossas atividades, nossos esforços por servi-lo, né, todo o sacrifício que nos fazemos. Mas realmente essa secção, pelo menos, enfatiza muito isso, essa necessidade de sair do foco egoísta, né? E ver essa necessidade de agir, sacrifício, né? Assim, colocar um certo esforço para um propósito superior, né? Entendendo Krishna como o maior beneficiário de tudo, né? Então, pensamos para essa segunda secção, que é dos versos 34 a 38. São apenas 5 versos, mas os significados de Prabhupada são bem grandes, né? Então, acho que é até a secção maior do que as outras dentro do capítulo, ou quase, né? Então, a conclusão, né, dessa secção é que Brahma recomenda tomar refúgio no Senhor, né? Então, o verso 34 diz: Ó Narada, como me agarrei aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, Hari, com grande fervor, ninguém jamais descobriu alguma falsidade nas minhas palavras. Nem o progresso da minha mente foi detido alguma vez. Tampouco meus sentidos se degradaram alguma vez através do apego temporário à matéria. Aqui, Brahma, de alguma forma, está dizendo, pode confiar no que eu estou lhe dizendo, que está conectado com Krishna, né? E, portanto, se torna verdadeiro, né? Porque havia dúvidas de Narada, né, que ele apresentou. Então, aqui, de alguma forma, Brahma está se colocando como autoridade para falar. Aí, verso 35 diz: Embora seja conhecido como o grande Brahma, perfeito na sucessão discipular da sabedoria védica, e embora tenha me submetido a todas as austeridades e seja muito hábil em poderes místicos e autorrealização,
E embora esta seja a forma como sou reconhecido pelos grandes antepassados das entidades vivas, que me oferecem respeitosas reverências, apesar de tudo isso, não posso entendê-lo, o Senhor, a própria fonte do meu nascimento. Então, ao mesmo tempo que ele reconhece que é uma autoridade para falar, ele também reconhece que, assim, nem com todas as qualidades que ele tem, né, tudo que ele conseguiu fazer, não é possível entender completamente Krishna. Né? Foge, né, da sua capacidade e da capacidade de todos. Né? Portanto, é melhor que me renda aos seus pés, porque que por si só podem liberar a pessoa, livrando-a dos sofrimentos que se apresentam sob a forma de repetidos nascimentos e mortes. Semelhante rendição é muito auspiciosa e permite que a pessoa perceba toda a felicidade. Nem mesmo o céu pode estimar os limites de sua própria expansão. Assim, o que podem fazer outros quando o próprio Senhor é incapaz de calcular os seus próprios limites? Né? Vamos ler depois também o que Prabhupada comenta com relação a isso. Como que o Senhor não pode calcular o próprio limite da felicidade que há nele, né? E aí Prabhupada dá uma explicação, o significado eu vou ler daqui a pouco também. Mas aqui o Brahma está dizendo, melhor eu me arrendo aos pés, né, de Krishna, não tem outro jeito de nos aproximar dele. O verso 37, assim, nem o Senhor Shiva, nem tu, nem eu, podemos determinar os limites da felicidade espiritual. Como podem outros semideuses conhecê-la? E porque todos nós estamos confundidos pela energia ilusória externa do Senhor Supremo, é apenas de acordo com nossa habilidade individual que podemos ver este cosmos manifesto. Então, aqui, por um lado, está sendo descrita essa felicidade espiritual como sendo ilimitada, né? E de novo, lembrando esse ponto, né? Se estamos aqui confundidos pela energia externa, não vai ser possível, né, compreender o Supremo, assim, temos uma limitação aqui. E aí o último verso dessa secção diz: ofereçamos nossas respeitosas reverências à Suprema Personalidade de Deus, cujas encarnações e atividades glorificamos em nossos cânticos, embora seja muito difícil conhecê-lo plenamente como ele é. Então o resultado, mesmo sem poder, assim, reconhecendo a própria incapacidade, ofereçamos reverências, glorifiquemos, né, nos rendamos, né, a Ele e aceitamos assim a nossa insignificância nesse sentido, né, em conexão com o Senhor. Então aqui alguns trechos de Prabhupada com relação a esses versos, os significados. No verso 34, eu peguei partes de cada significado, porque realmente são significados extensos. Então, verso 34, Krishna está citando o Bhagavad Gita 9.31. Diz, o Senhor Krishna afirma que Kaunteya Pratijanihi. Ó filhos de Kunti, por favor, declara isso. O Senhor pede que Arjuna declare. Por quê? Porque às vezes as criaturas mundanas podem achar contraditória a declaração do próprio Govinda, mas o homem mundano nunca encontrará alguma contradição nas palavras dos devotos do Senhor. Os devotos recebem do Senhor proteção especial para que possam permanecer infalíveis. Portanto, o processo de serviço devocional sempre começa com o serviço prestado pelo devoto que aparece em sucessão discipular. Portanto, qualquer pessoa que, de corpo e alma, leva realmente a sério o seu contato íntimo com a personalidade de Deus, desenvolvendo uma relação de serviço transcendental amoroso com Ele, sempre será infalível em palavras e ação. A razão é que o Senhor Supremo é a verdade absoluta, e tudo que está em perfeito encaixe com a verdade absoluta alcança a mesma qualidade transcendental. Por outro lado, qualquer quantidade de especulação mental produzida pela ciência e conhecimentos materiais, sem nenhum contato genuíno com a verdade absoluta, com certeza é uma mentira e fracasso mundanos, pelo simples fato de não estar em contato com a verdade absoluta. Então, é um significado de Prabhupada lindo, né? Eu peguei apenas 2 trechos,
Comentando esse verso no qual Brahma diz, eu sou uma autoridade, você pode acreditar no que eu estou lhe falando, Narada, porque eu estou em contato com Krishna e, portanto, tudo que eu falo se torna verdade, né? E aqui esse ponto, né, de como Krishna protege seus devotos e como quando nós estamos em conexão com Krishna, podemos ter certeza que estamos numa proteção especial, né? E que podemos, portanto, também ser canais desse, assim, do conhecimento que é transmitido, né, por Krishna, que vem através da sucessão discipular, e nós também nos tornarmos canais, né, fidedignos nessa transmissão, né? Porque justamente ao estar em contato com Krishna, pela sucessão discipular, isso é possível, né? Seja que estejamos transmitindo algo tão valioso e que se mantém sempre verdade, puro, né? Esse conhecimento. Aí aqui no verso 35, Prabhupada diz, Brahma, a maior das criaturas vivas dentro do universo, está admitindo sua falha em conhecer o Senhor Supremo, apesar de sua vasta erudição na sabedoria védica, apesar de sua austeridade, penitência, poderes místicos, autorrealização, apesar de ser adorado pelos grandes Prajapatis, os antepassados das entidades vivas. Logo, essas qualificações não são suficientes para conhecer o Senhor Supremo. Brahmaji pode, até certo ponto, conhecer o Senhor somente quando tentava servi-lo com fervor de seu coração. Hridau Kantayabhata, que é a atitude de serviço devocional. Né? Então, aqui esse verso, né, de Brahma descrevendo, mesmo sendo uma grande personalidade, eu não consigo conhecer, né, o Supremo. E aí, Prabhupada continua, diz, Vedanta significa autorrealização, e Bhakti significa compreender a personalidade de Deus até certo ponto. Ninguém pode conhecer na íntegra a personalidade de Deus, mas pelo menos até certo ponto, todos podem conhecer a verdade absoluta, a personalidade de Deus, através da autorrendição e de uma atitude devocional, e não através de algum outro método. Né? Então, é apenas através do serviço devocional, apenas através dessa atitude devocional, né, amorosa, que podemos conhecer em parte a Krishna, né? Porque é impossível conhecê-la por completo, né? Aí o verso 36 continua esse assunto. Diz, o Senhor Brahma, o maior de todos os seres vivos, eu estou lendo o significado de Prabhupada, né? O maior de todos os seres vivos eruditos, o maior sacrificador, o maior cumpridor da vida austera e o maior místico autorrealizado, aconselha-nos, como mestre espiritual supremo de todos os seres vivos, que a pessoa deve simplesmente se render aos pés de lótus do Senhor para alcançar todo o sucesso, podendo até mesmo libertar-se das tribulações da vida material e alcançar assistência espiritual inteiramente auspiciosa. Qualquer pessoa que negue este processo de rendição, recomendado na Bhagavad Gita e no Srimad Bhagavatam, e por sinal em todas as escrituras autorizadas, será forçada a render-se às leis de natureza material. A entidade viva, por sua posição constitucional, não é independente. Ela deve render-se ou o Senhor ou a natureza material. Né? Então, aquela ideia falsa de que é possível ser completamente livre, né? Aí alguém rejeita o Senhor Supremo e diz, eu quero minha vida independente. Não tem como, né? Ou se aproxima de Krishna, que é muito mais prazeroso, ou fica submetido à natureza material. Não tem essa liberdade completa, né? Como poderia ser desejado. Então, e aqui esse ponto com relação à felicidade. Prabhupada comenta, a felicidade espiritual é ilimitada. Aqui se diz que nem mesmo o Senhor pode medir essa felicidade. Isso não significa que o Senhor não pode medi-la e, portanto, seja imperfeito nesse sentido. A felicidade espiritual é Anandam Buddhi Vardhanam, ou o oceano de felicidade crescente. O oceano material é estagnado, enquanto o oceano espiritual é dinâmico. Né? Então, o que Prabhupada explica é que Krishna consegue medir a sua felicidade, né? Ou seja, a felicidade que existe nele até um ponto. Mas aí já cresce. E aí, quando cresce, pode medir lá de novo, né? Mas aí cresce de novo.
E assim, Prabhupada diz ad infinitum, né? Então, como está constantemente crescendo, infinitamente crescendo, essa felicidade espiritual, assim se diz, né, no verso, que nem Krishna consegue medi-la, né? Mas é por causa disso, essa explicação que Prabhupada dá, né? Então, considerando isso, né, ou ficamos, assim, de alguma forma, nos rendemos a esse Senhor Supremo, que é a fonte dessa felicidade espiritual ilimitada, ou temos que nos render à natureza material cheia de misérias, né? Então, quando isso é avaliado, né, logicamente o Senhor Brahma vai, enfatiza, né, se render a Krishna, né? E aí o último significado, o trecho do significado do último verso dessa secção, Prabhupada diz que a conclusão é que ninguém pode conhecer na íntegra a suprema personalidade de Deus através de nenhum método, mas ele pode ser visto e sentido parcialmente mediante o processo de serviço devocional, que consiste em ouvir, cantar, etc., né? Então, realmente é maravilhoso esse método, esse processo que Prabhupada nos trouxe, né? Que nos permite poder realmente ver e sentir, né, o Supremo, mesmo que parcialmente, entendendo que ele é limitado, isso seria impossível, até para Brahma ou grandes sábios, né? É impossível, mas podemos nos conectar com Krishna através do serviço devocional, né? Então é algo realmente muito valioso, né? Que Prabhupada nos trouxe, né? Então esse seria aqui estaria concluindo o último verso, né? O último, uma parte do significado de Prabhupada, né? Dessa secção. De alguma forma, assim, esse assunto que o Senhor Brahma traz, assim como na primeira secção nós falamos da questão do sacrifício, aqui é interessante que o Senhor Brahma está, o primeiro que ele, assim, porque ele está se colocando numa posição muito humilde, dizendo, eu sou insignificante perante o Senhor Supremo e é impossível conhecer ele completamente. Mas antes disso, nesse verso no qual ele diz, eu sou uma autoridade, né, e ele reconhece as qualificações dele por estar em contato com o Supremo, isso é muito interessante, né? De alguma forma nos mostra, né, com exemplo, que realmente nós podemos ficar orgulhosos, entre aspas, né, logicamente, pela linhagem que nós temos, né, pelos mestres espirituais com os quais tivemos a grande fortuna de ficar em contato, né, de que realmente temos algo muito, assim, muito valioso e que podemos sim ser qualificados para transmiti-lo se estivermos em contato com essa sucessão discipular. Então é importantíssimo poder reconhecer as próprias, assim, as próprias qualidades, os que podem ser usadas no serviço do Senhor, né? Então, realmente reconhecer que temos essa capacidade, temos essa possibilidade e qualificação importantíssima, e realmente nos, de alguma forma, nos sentir segurança nesse sentido, né? Prabhupada foi um grande exemplo, né? Assim como o Senhor Brahma, que está afirmando, né, para Narada, essa autoridade, né, dele em transmitir o conhecimento, e ao mesmo tempo se coloca numa posição completamente humilde, né, um verso depois. Prabhupada também nós vemos isso no exemplo dele, ele sempre mostrou tanta segurança e tanta confiança em estar representando o mestre espiritual dele, em estar representando Krishna, e assim, nunca disse, ai, não, eu não posso falar, ou não, Prabhupada era, assim, super seguro, né, falava as coisas diretamente, né, e ao mesmo tempo era humildade personificada, né. Então, também vemos, né, assim como o seu Brahma está mostrando, né, esse exemplo de completa segurança e ao mesmo tempo humildade, reconhecendo sua posição, né, com relação ao Supremo. Temos também um exemplo próximo de Prabhupada nesse sentido, né, que também pode nos inspirar a nos qualificarmos para também sermos parte, né, dessa transmissão de conhecimento e, e com a atitude correta, né, sempre de nos abrigar em Krishna, reconhecendo a nossa que somos diminutos, né? E que não podemos, assim, só nos abrigar nele mesmo.
E o procedimento de Brahma é, assim, mesmo reconhecendo essa segurança, né? Ao mesmo tempo, a sua incapacidade, né? Com relação a conhecer completamente o Senhor. E Brahma diz, então, tudo que resta, tudo que então posso fazer é me render aos pés de lotus de Krishna, prestar reverências e glorificá-lo, né? Então, de alguma forma, esse seria como caminho, né, apresentado por Brahma, né? Nos sentir realmente confiantes, né, de que temos qualificação para poder servir o Supremo, graças pela misericórdia do Guru, né, e da sucessão. Ao mesmo tempo entendemos que somos muito pequenos, né, e que não temos, assim, somos limitados mesmo, e então melhor nos abrigar em Krishna, né? Assim, pegar, como Brahma diz, né? Nos pés de lótus de Krishna, pegar forte nos pés de lótus de Krishna e continuar, né? Tentando servi-lo e glorificá-lo, prestando referências a ele, né? Esse assim é o Supremo. Então, esse seria um pouco, assim, esses versos, né? Em resumo, né? Que é apresentado. Agora, se entramos na última secção desse capítulo, que vai dos versos 39 até o 46. E vemos uma descrição de Brahma de Karananda Kashai Vishnu, né? Porque o que acontece? O Senhor Brahma, ele foi respondendo as perguntas de Narada, né? E nessas respostas foi descrevendo aspectos do Supremo, como foi, por exemplo, a forma universal, que foi descrita por Prabhupada Vyoma hoje mais cedo, né? E toda essa descrição maravilhosa, esplendorosa do Senhor Supremo. E, logicamente, o caminho natural disso é que leva a querer glorificar, né? A esse Senhor Supremo que é a causa de tudo, né? Então, aqui ele vai passar a descrever e também glorificar nessa descrição a posição de Karananda Kashai Vishnu como assim, como a expansão de Krishna encarregado da criação, responsável, tipo, a causa dentro da criação material, né? Também no contexto de que Narada estava apresentando a dúvida de você é o criador último, porque estou vendo que você ao mesmo tempo se ocupa em sacrifício, em penitências, né? Então, qual é a causa última? E aqui também continua respondendo essa pergunta de Narada, né? Essa causa última é o Supremo, né? Senhor Krishna, na sua que começa a criação, as tarefas de criação, assim, Karana Kashai Vishnu Krishna que entrou no modo de criar, né? Então se expande e aí começa a toda essa criação maravilhosa. Aí nos versos, vamos lendo, diz 39. Essa suprema e original personalidade de Deus, o Senhor Shri Krishna, expandindo sua porção plenária como Mahavishnu, a primeira encarnação, cria este cosmos manifesto, mas ele é não nascido. A criação, entretanto, acontece nele, e a substância material, as manifestações, são todas ele mesmo. Ele as mantém por algum tempo e as absorve, então, para dentro de si mais uma vez. A personalidade de Deus é pura, estando livre de todas as contaminações de vestígios materiais. Ele é a verdade absoluta e a corporificação do conhecimento pleno e perfeito. Ele é onipenetrante, sem começo nem fim e sem rival. Ó Narada, ó grande sábio, os grandes pensadores poderão conhecê-lo quando estiverem inteiramente livres de todos os anseios materiais e quando estiverem abrigados sob os sentidos imperturbáveis. Caso contrário, através de argumentos infundados, tudo é distorcido e o Senhor desaparece de nossa visão. Verso 42 diz: Karanarana Vashai Vishnu é a primeira encarnação do Senhor Supremo e é o mestre do tempo eterno, do espaço, da causa e dos efeitos, da mente e dos elementos, do ego material, dos modos da natureza, dos sentidos, da forma universal do Senhor, de Garvada Kashai Vishnu e da soma total de todos os seres vivos, móveis e inertes. Aqui, Brahma está resumindo, né? Toda a criação que foi surgindo, né, a partir de Karananda Kashai Vishnu, que já foi descrita, né, assim, de alguma forma, isso aqui já foi mencionado no capítulo anterior e também
no início desse capítulo, que foi descrevendo também a forma universal. Aí esses versos juntos, 43 a 45, dizem: Eu próprio, Brahma, o Senhor Shiva, o Senhor Vishnu, os grandes geradores de seres vivos como Daksha e Prajapati, vós próprios, Narada e os Kumaras, os semideuses celestiais como Indra e Chandra, os líderes dos planetas Burloka, os líderes dos planetas terrestres, os líderes dos planetas inferiores, os líderes dos planetas Gandharvas, os líderes dos planetas Vidyadhara, os líderes dos planetas Charanaloka, os líderes dos Yakshas, Rakshas e Uragas, os grandes sábios, os grandes demônios, os grandes ateístas e os grandes astronautas, bem como os cadáveres, os espíritos malignos, os satás, os gênios, os kushmandas, os grandes seres aquáticos, os grandes animais selvagens e os grandes pássaros, etc. Em outras palavras, tudo o que possua algum extraordinário poder, opulência, destreza mental e perceptiva, força, clemência, beleza, modéstia, opulência, educação, com ou sem forma, pode parecer a verdade específica e a forma do Senhor, mas na verdade não é. Tudo isso é apenas um fragmento da potência transcendental do Senhor, né? Então aqui se conecta, né, como também o Prabhuma falou mais cedo, né, com a descrição da Bhagavad Gita, no final do capítulo 10, depois de que Krishna descreve todas essas opulências, ele diz: mas isso aqui é apenas um fragmento de mim, né? Qual a necessidade tanto de todos conhecer? Apenas um fragmento de mim penetra e sustenta tudo, né? Então aqui o Senhor Brahma está descrevendo isso mesmo, né? Todas aquelas personalidades que se destacam, que são líderes, né? Grandes, assim, personalidades ou seres extraordinários, e aqui diz, né, qualquer tipo de poder, opulência, destreza mental, é tudo, na verdade, apenas um fragmento do que é a opulência de Krishna, né? Então, isso Brahma está nos mostrando, né, não só a grandeza, né, de Krishna, como também a possibilidade de enxergar a opulência de Krishna em tudo que vemos de maravilhoso, né? Ou seja, podemos apreciar tudo que há de maravilhoso nesse mundo como sendo, estando conectado com Krishna e ao mesmo tempo lembrando que é só um pouquinho do esplendor, né, de Krishna, apenas um fragmento dessa potência transcendental. E o último verso desse capítulo diz: Ó Narada, passarei agora a descrever, uma após outra, as encarnações transcendentais do Senhor, conhecidas como Lila Avataras. Ouvir sobre suas atividades neutraliza todos os assuntos sórdidos acumulados no ouvido. Esses passatempos são agradáveis de ouvir e devem ser saboreados. Portanto, eles estão em meu coração. Então aqui o Senhor Brahma está fazendo uma pequena publicidade do que vai acontecer a próxima semana aqui nesses encontros. Então, próximo sábado, né? Não percam, que se conectem, porque vai ter a descrição de todos os... Eu vou descrever as encarnações transcendentais do Senhor, conhecidas como Lila Avataras, né? Que são muito agradáveis de ouvir e que devem ser saboreados, né? Então, essa descrição vai acontecer no próximo capítulo, que vai ser lido, né, na semana que vem. Então, aqui, de novo, alguns trechos do significado de Prabhupada desses versos, dessa última secção. O verso 39, Prabhupada comenta, diz: toda a criação é o próprio Senhor, e a criação também é não diferente dele, mas ao mesmo tempo, ele, como original personalidade de Deus, Shri Krishna, mantém-se à parte da manifestação criada. As concepções impessoal e pessoal do Senhor existem simultaneamente, e esse fato é claramente descrito tanto na Bhagavad Gita quanto no Srimad Bhagavatam, bem como em outras escrituras védicas. Inconcebível para a inteligência humana, a ideia tem que ser simplesmente aceita com base na autoridade das escrituras, e só pode ser experimentada na prática mediante o progresso do serviço devocional ao Senhor, e jamais por meio da especulação mental ou lógica indutiva, né?
Desculpem. Então aqui Prabhupada está comentando o ponto do que é o Achintya Veda, Veda Tattva, né? Essa identidade, diferenças simultâneas. Então, como algo pode ser igual e diferente ao mesmo tempo, né? E isso se diz que é Achintya, é inconcebível. Mas Prabhupada aqui no final, ele diz, mas pode ser experimentado na prática mediante o progresso do serviço devocional, né? Então, muitas coisas que nós passamos a entender através da experiência no serviço devocional, né? De alguma forma vem esse Vijnana, como se chama, ou realização, que às vezes chamamos também. Na Bhagavad Gita, no capítulo 9, Krishna a descreve como sendo pratyaksha, né? Essa percepção direta. Então, há muitas coisas que realmente passamos a ter a percepção direta, a compreensão direta, através do serviço devocional. Então, até mesmo coisas inconcebíveis pode passar a ser de alguma forma experienciadas, né? Mesmo que sejam não compreensíveis. Aí os versos 40 e 41, que estão juntos no significado, Prabhupada diz: somente os prachantas, ou os devotos imaculados do Senhor, podem conhecê-lo em maior proporção. A razão é que tudo que os devotos exigem em suas vidas é servir obedientemente ao Senhor, enquanto todos os outros, saber, os filósofos empíricos, os místicos, os trabalhadores furtivos, todos basicamente fazem alguma exigência, e nesse caso não podem viver em paz. O trabalhador furtivo quer recompensa pelo seu trabalho, o místico quer alguma perfeição na vida, e o filósofo empírico quer imergir na existência do Senhor. De alguma maneira, enquanto houver desejo de gozo dos sentidos, não haverá oportunidade de se viver em paz. Ao contrário, através de argumentos especulativos secos e desnecessários, tudo fica distorcido e o Senhor, dessa maneira, afasta-se ainda mais de nossa compreensão. Os especuladores áridos, entretanto, devido ao fato de seguirem os princípios de austeridade e penitência, podem conhecer até certo ponto os aspectos impessoais do Senhor, mas não há possibilidade de que compreendam sua forma última como Govinda. Aqui, o verso 42. Prabhupada diz: constitucionalmente, as entidades vivas são servos eternos do Senhor, mas algumas delas, abusando de sua independência, não querem servir, razão pela qual recebem permissão de desfrutar da natureza material, que se chama Maya ou ilusão. Ela se chama ilusão porque os seres vivos nas garras de Maya não são de fato os desfrutadores, embora pensem que são por estarem iludidos por Maya. Né? Então vejam que loucura, né? Pensamos que estamos desfrutando, que somos os desfrutadores, mas é tudo uma ilusão, isso não existe. Né? É apenas uma coberta e não é verdadeiro desfrute, né? Tudo isso que estamos passando aqui nesse mundo. Prabhupada continua, diz: a criação temporária da manifestação material é uma exibição da energia material do Senhor. E para administrar todo o espetáculo, o Senhor Supremo encarna como Karanana Vajai Vishnu, assim como um magistrado é designado pelo governo para administrar temporariamente determinados afazeres. Em última análise, todos esses elementos criativos e a própria criação nada são além de simples manifestações das potências do Senhor Supremo. Nada é independente do controle do Senhor Supremo. Então, esse é outro ponto que Prabhupada enfatiza nessa descrição e resumo da criação de Krishna, né? De que tudo depende dele, ou seja, nada é independente de seu controle. Aqui os versos 43 e 45. Diferentes pessoas, sociedades, comunidades, etc., adoram alguma das manifestações potentes do Senhor, aceitando erroneamente que o objeto poderoso é Deus. Neste verso, contudo, Brahmaji adverte que nenhum deles é o Senhor Supremo. Eles são apenas plumas emprestadas do original e todo-poderoso Senhor Shri Krishna. Aqui nesses significados, Prabhupada analisa como diferentes pessoas se aproximam
do Supremo, considerando diferentes aspectos, né? Pode ser, sei lá, reconhecendo assim, a potência da natureza, né? Ou diferentes formas de adoração. Mas isso apenas assim, são plumas emprestadas, né? Desse original e todo-poderoso Senhor Shri Krishna. Então, Prabhupada sempre, assim, nos vemos isso no decorrer de tudo que ele escreve. Constantemente nos lembra que Krishna é o Supremo Senhor a quem nós temos que nos aproximar, né? Então, aqui, assim, talvez quando alguém lê, pode pensar, assim, ao mesmo tempo que pode ser valorado o esforço, né, de todas as pessoas sempre se aproximar do Supremo através de algum aspecto dele, também podemos apreciar como nós temos essa grande fortuna de compreender Krishna, né, pela misericórdia de Prabhupada. E aqui no último significado, do verso 46, diz, Brahmaji também tenta, neste verso, enfatizar quão importante é narrar os passatempos transcendentais que o Senhor desempenha quando ele vem e se manifesta aqui, na superfície dos planetas materiais. O Srimad Bhagavatam é a história dessas atividades do Senhor. E as pessoas que se interessam em ouvir o Srimad Bhagavatam limpam seus corações, eliminando a sujeira mundana que ficou acumulada. No mercado, existem 1001 publicações irrefletidas, mas a pessoa que se interessa pelo Srimad Bhagavatam não sente nenhuma atração por esses textos sórdidos. Sri Brahmaji tentará narrar, então, os passatempos das principais encarnações do Senhor, para que Narada possa bebê-los como néctar transcendental. Então, aqui estamos todos, né, nesse yagya, né, ouvindo o Bhagavatam um domingo pela manhã, sábado pela manhã, né? Final de semana, final de semana. E realmente, assim, como aqui Prabhupada comenta, né, essa atividade realmente limpa o nosso coração e nos permite nos conectar com Krishna de uma forma mais profunda, né? Então, aqui, como eu mencionei, Brahmaji está antecipando o que vai ser narrado no seguinte capítulo, que vai ser essa descrição dos Lila Avataras, de passatempos, né, de Krishna, quando ele encarna nesse mundo. Então, realmente, fiquem atentos, porque próximo sábado, 9 horas da manhã, vai continuar essa narração, né? E vamos ter essa oportunidade, como disse aqui, de bebê-los como néctar transcendental. Jai, Shri Prabhupada aqui, Jai, Shri Bhagavatam aqui, Jai. Então aqui estaria fechado essa última secção, né? Que de alguma forma lembra Krishna como origem de tudo e também essa necessidade de ficarmos livres de todos os anseios materiais, né? Como foi descrito por Brahma, para poder realmente nos aproximar de Krishna, né? Deixar de lado, assim, deixar de correr atrás de tantos desejos, né, materiais e, assim, cultivar e dar mais força ao nosso desejo de nos conectar com Krishna. É isso. Obrigada, assim, eu agradeço muito pela oportunidade de estar podendo participar, né, desse yagya, né, tanto ouvindo como agora falando também. Realmente o Srimad Bhagavatam é maravilhoso, né? Então é isso. Se alguém gostaria de fazer algum comentário, pergunta. Tudo bem? Obrigado pela excelente aula, Mitra. Obrigado pela excelente aula. É Ivan falando. Hare Krishna. Tudo bem, Ivan? Obrigada. Então, pronto. Então, nos encontramos de novo no próximo sábado. Não perca. Vai ter as descrições transcendentais de Brahma, dos Lila Avataras. Então, não sei se alguém da equipe
ainda que passar alguma mensagem ou algo, ou se não, encerramos por aqui. Obrigado, Mitra, minhas reverências. É nada. Muito obrigada, excelente como sempre. Bom dia, bom domingo para todos. Haribol. Haribol.